Bem-vindos a mais um Rubicast. Hoje o episódio está muito especial, a gente espera que vocês gostem. Do meu lado, ele, Lucas Lustosa. Juliana, é sempre um prazer, cara. Nessas últimas semanas, então, tem sido melhor ainda estar aqui do teu lado. Que bom, fico feliz. É muito bom, muito bom. Feliz. Galera que tá assistindo mais um Rubicast no ar. Lembrando sempre a todo mundo para se inscrever no nosso canal do YouTube, o Rubicast. Nosso Instagram tem muito conteúdo errado, muito corte, maneiro, rubi.cast. Nosso TikTok também com muito corte dos podcasts. A gente tem que começar a fazer uma dancinha lá pro TikTok também. Fazer umas trends. Fazer umas trendzinhas maneiras, Tem né? umas trends que eu vou sugerir. Que loucura. Mas um prazer estar aqui, Ju. Hoje é um dia que é mais um Rubicast necessário, um Rubicast que eu... É por isso que eu amo esse programa. Um podcast sobre tudo. Sobre tudo. E hoje a gente trouxe um convidado que vai conversar com a gente sobre os povos nativos, né, do Brasil. Já foi um aprendizado só aqui antes de gravar. Seja bem-vindo, Tafkea. É um prazer ter você aqui. Tafkea. Seja bem-vindo. Hoje eu tô aqui para contar umas histórias do nosso povo, a crença que nós temos na civilização, mostrar um pouco da nossa cultura também aqui a vocês e a nossa crença, né? Porque diz o nosso povo há milhares de anos atrás que os nossos ancestrais viveram junto. O nosso povo acredita que a Mãe Terra, para nós, ela é a caçula, é a jovem do universo. Que ela foi feita para o grande espírito viver, se purificar aqui sobre ela. Então ele criou 2 filhos para viver sobre a terra e cuidar, né? Então um deles buscou a sair e buscou a curiosidade. E outro continuou a cantar para que quando ele se perdesse, ele pudesse ouvir a voz dele e voltasse para casa. E, então, o nosso povo tem essa crença, né, em vocês, porque nós somos irmãos, somos iguais. Sim. E queremos que queremos que o pessoal da civilização voltem para casa. A nossa vinda até aqui, a cidade de vocês, é para contar nossas histórias e falar a nossa crença em vocês. Porque vocês, para nosso povo, na nossa língua, vocês são a segunda mão do grande espírito. Chamada-se Corrotaktor. Então vocês são a segunda mão do grande espírito e por isso que vocês têm o poder de criar, de transformar, e a gente sempre estamos ali cantando e rezando para que vocês voltem para casa. Voltar para casa é vocês olhar, perceber, se respeitar, acreditar em você, que você é capaz, acreditar nessas árvores, na natureza, porque ela faz parte do seu círculo. Sim. Então, tudo isso que a gente faz, o grupo Fulidor, né, que foi um grupo de jovens que se agregaram para justamente lutar pela essa crença em cima de vocês. E hoje a gente vem a São Paulo, ao Rio, a gente fica batendo as portas para justamente para as pessoas abrir, algumas pessoas possam abrir, que é difícil demais. Nem todo mundo abre, porque às vezes não acredita, não conhece também. Tem medo, tem receio. E aí a gente sai batendo, a gente fala na internet, pessoal, a gente quer levar nossa mensagem, nossa cultura, justamente para contar essas histórias. E eu que vim muito fazer esse podcast aqui, porque eu queria deixar a nossa mensagem diante a internet da civilização, que possa chegar no coração de alguém, que possa nos acolher, para que a gente possa levar nossa mensagem, nossos rituais, nossos costumes, porque esse nosso que eu estou falando não é só nosso, é de vocês. Uhum. É tanto que a gente hoje estamos lutando por uma crença para que as pessoas não chamem mais a gente de índio, e sim de nativo funiô, nativo caiapó, nativo chavante, de nativo, porque não vai colocar uma barreira, vai colocar uma igualdade, porque o direito da Mãe Terra é o direito de todos nós cuidar e honrar. Então, durante esse período todo, a gente está lutando. Eu tinha o quê? 13 anos na época que eu cheguei, que eu fui adotado por um professor de yoga chamado Edinho e um senhor chamado Carlos Sá, Dani Aguiar e Tony Paixão, Bill, Carlos Humberto e
Mônica Oliveira e outros pessoal, todos que... Mas espera, você foi adotado, você estava... Como que foi tua infância, né, Lucas? Como que começou a tua história? Como é que é... Onde você estava? Conta lá no início. Tá, legal. Então, eu conheci um branco chamado Edinho, né? Mas aonde você conheceu? Na aldeia. Onde é a tua aldeia? A minha aldeia fica em Pernambuco, a aldeia Funiô. Tá. Então, o Edinho, ele fumou um cachimbo, né? Ele fumou um cachimbo, então ele começou a passar mal. E aí a minha história começou ali, né? Quando eu vi aquele homem passando mal. Ele estava passando mal. Juntamente com uma senhora chamada Nina, que ela era uma grande rezadeira. E aí eu levei ele lá. E aí ela começou a cuidar dele, eu também comecei a cuidar dele. Então, naquele momento, ele pediu ao meu avô se eu poderia vir para a cidade daqui, para o Rio de Janeiro, para poder eu trazer nossos artesanatos, trazer nossas medicinas, nossos costumes até aqui. Então, até aí, eu não conhecia nada sobre o homem branco. Até aí, só na aldeia? Só na aldeia. E como é que era o teu dia a dia lá? 13 anos. 13 anos. 13 anos. Entendi. Então... Vocês viviam... vocês ficam reclusos lá em Pernambuco? Vocês têm um mínimo de contato com o homem branco, com o comércio? Como que é a aldeia em si? Então, a nossa aldeia, a aldeia Funiô, nós somos a única da tribo de Pernambuco que mantém o seu costume ativo e língua. Perfeito. Vocês têm o dialeto, você fala dialeto? Iati, né? E o nosso povo, ele tem ele era recolhido, na verdade. Sim. Então, a nossa tribo, a tribo Funiô, ela é uma junção de povos, né? Então, justamente vocês só está faltando a vocês, da civilização. Participar você diz? Do ritual. Porque nós temos parte negra dentro do nosso ritual. Ótimo. Nós temos a Carijó, Foclaça, Fula, Itapuia, Brogadaca. Então, são etnias que foram agregadas. A Funiô. A Funiô. Tá. Quando essas etnias se juntaram, elas se tornaram-se Funiô. Funiô significa índio agrupados na beira do rio. É muito interessante falar sobre isso porque ela é uma tribo que agrega todos os costumes e rituais. Então, nosso povo tem um momento de ritual, a abertura de ritual, que a gente convida a Igreja Católica, os padres, para fazer uma missa. Porque não é que a gente não está totalmente ali no catolicismo ali. Sim. Mas sim porque nós queremos que a civilização nos olhe com os olhos de igualdade. Perfeito, de irmão. Sim. Então, a gente chama, aceita, vai muita gente da cidade de Águas Belas para nosso território, para justamente eles verem que nós somos iguais e que nós aceitamos eles como eles são. Para que eles aceitem nós como nós somos também. O costume, né? E quando você pega a religião, é justamente dos pontos mais fortes de cada povo e tal. Então, quando você abraça o catolicismo dentro da aldeia, você mostra que vocês estão abertos. Grande. E durante esse ritual, eles fazem o ritual até meio-dia, de meio-dia eles saem. Uhum. Aí pronto, aí dali a gente começa a fazer o nosso ritual. E eles participam? Não, o homem branco ele já sai. Ele sai. Ele sai meio-dia. Entendi. Então... O que acontece? Nesse ritual nosso, a nossa força maior se chama Safnesse, na nossa língua, para poder a junção de todos os povos, branco, negro, índio, branco, né? Então, esses povos todos, quando se unem, a gente se torna um só. Então, é como se fosse uma fogueira. Um pequeno galho faz um fogo bem, mais ou menos. Sim. Mas com muita lenha, a gente faz um fogo muito forte. Sim. Então, todos nós juntos, nós vamos fazer esse fogo aumentar e nossas preces possam chegar ao grande espírito. Então, a tribo Funiô é uma tribo que agrega. Até mesmo outras tribos, como a Cariri Chocó. Eu também sou Cariri Chocó. Eu sou Funiô Cariri. E a tribo Cariri Chocó também tem muito isso de agregar. Entendi. A tribo Funiô, a tribo Cariri, eles são povo que agrega vários povos, tanto branco como negro, como povos de outras tribos, de outras etnias também. E ao passar do tempo eu conheci esse cara chamado Edinho e ele passando na mal, cura dele lá,
E aí ele me propôs essa proposta de vir até aqui. Pra cidade grande. E eu vim para cá, assim, na verdade eu nunca fui numa escola, eu não tive escola, eu não estudei. Mas isso é uma coisa da tribo? Ou vocês têm algum ensinamento dentro da tribo específico para as crianças? Ou vocês aprendem um costume mesmo de caça? Eu tô perguntando como leiga mesmo. Vocês aprendem somente a sobrevivência diária? Ou tem alguma coisa voltada para a educação mesmo, formação das crianças e tudo mais? Então, nesse momento, eles estão abrindo uma escola dentro da nossa aldeia. Dentro da aldeia? Dentro da aldeia, Tá. mas que a gente não tinha escola. A gente não tem escola. Tá, então Tem uma tribo Funiô que tem escola e outra não também. vocês basicamente fazem aprendem a fazer artesanato. Nós sobrevivemos através dos nossos artesanatos. Tá. E a gente não mata os animais também. Alguns, pelo ritual, a gente só faz uma caça na abertura do ritual, que é um ritual muito forte nosso. E aí é permitida a caça, seria isso? Só Tá. essa caça, só nesse dia. Então, em outros dias, a gente não procura mais caçar, porque os animais já estão acabando. Sim, já então tem não todo tem como. Sim. Então a gente junta essas penas, junta vários tipos de matéria da terra mesmo, como semente, como pena, como ervas medicinais. Então isso faz a gente trabalhar para a gente trazer para a civilização, para ter essa troca a troca que nós temos é levar comida e abundância para nossas famílias. Entendi. E justamente quando eu conheci o Edinho, aí que começou a história Funiô, porque até aí os Funiô eram uma tribo fechada. Nunca tinham saído de lá? Não, eles tinham saído, mas só que eles não contavam nada sobre o ritual deles. Tá. Ele era fechada e nós éramos uma tribo muito fechada, sabe? Sim. Nós não conseguíamos se abrir para o homem branco. Sim. Porque eles diziam que o nosso mais velho, falava que o homem branco, ele tem um poder, mas ele não era capaz de sentir o próprio poder. Então, vamos rezar para que eles possam sentir Que loucura. por conta própria. Que doideira. E aí, depois que eu conheci o Edinho, o Carlos Sal e a Dana Aguiar, que a Dana quem me ensinou a ler, e ela Que me levou. barato. Ela era professora, então... Que irado. Que barato. Nessa vinda pro Rio, Sim, quando você ficou na casa deles, é isso? fiquei na Ficou casa deles. Então, ela via que eu não sabia ler e aí me levaram. Aí ela trazia papel, uma cartilha da escola, ela Sim, era professora. Sim. E aí ela me ensinou muita coisa. E naquele momento eu comecei a aprender algo com eles e eles me levaram ao ritual deles, né? Que ele era professor de yoga, então ele levava o povo lá para fazer yoga. E o que você achou a primeira vez que você viu uma aula de yoga assim? Você falou, meditação, aquelas coisas. Tinha alguma coisa próxima da cultura de vocês? O Om. Vocês fazem Om. Mais ou menos, porque quando nós vamos cantar, nós fazemos uma abertura do jaguar. Como que é? Que é o Om, né? Ele só é Om. E o nosso só é Om. Que é dando o som do jaguar para que a gente possa cantar. Que lindo. Então, que irado. naquele momento, eles começaram a me ensinar e me mostraram que a civilização é capaz. E tudo aquilo que o meu povo atrás contavam, eu fiquei admirado com aquilo, com vocês. Porque onde existe forças negativas, também existe a positiva. Graças a Deus, é verdade. Então, naquele Sim. momento que eu vi o amor daquele povo, muitas pessoas com curiosidade, querendo saber o que era ritual, outras já sabendo o que era ritual, outros se abrindo. Aquilo me fez eu dizer assim, eu vou ser um espião da civilização. Eu gostei. E aí eu fiquei aprendendo muitas coisas com eles. Então, com o carinho do Carlos Sá, com o carinho da Dani, do Edinho e da Mônica, e cada um deles foram me falando algo, o abraço do Bu, do Bill, né? E eles ficaram sempre ali me honrando o ser divino. E eu falei, cara, eles são poderosos, eles estão tentando voltar para casa. A nossa reza está funcionando aqui na civilização. Então, quando eu voltei para a aldeia,
o nosso povo me chamou de, eu vou falar como carioca, X9. Porque quando eu cheguei na aldeia, eu falei para o nosso povo que a civilização estava acordando. E que, na verdade, um dos nossos índios, queria desistir de cantar, de rezar por vocês. Porque teve uma queimada muito grande na nossa área, na montanha. E aí ele falou que é rezar pelo homem branco que está sendo em vão, porque ele só destrói. E aí eu me levantei nesse momento e falei que não. E não era todos, eram alguns que não foram educados para saber o que se representa uma árvore, a terra, uma pedra, uma água. Quando eles souberem o que representa a água, a natureza representa eles vão deixar de estar maltratando, destruir ela. Porque é o seu círculo, é o nosso círculo. A natureza é o nosso círculo. Nós temos altos e baixos. Já pensou se a gente só viver a felicidade? Não era tão bom, não. Porque a gente temos que aprender com a dor, com o amor. Sim. Tudo isso é um aprendizado para a nossa vida. Então, naquele momento, eu comecei a contar a história de vocês. Contei a história do Carlos Sauer, contei a história da fogueira, na Casa da Águia, aqui, e todo mundo fazendo aquele ritual. Então, naquele momento, eu digo, vou lutar por vocês. Então, quando eu contei a história de vocês, aí um grupo de jovens se levantaram. E falaram, Tafqueá, nós estamos com você. Aí ele falou, não, porque ele não vai fazer o ritual, porque ele é um X9, o fofoqueiro da aldeia, dedo duro da aldeia. Eu falei, não importa. Eu vou sim. E eu venho com 13 anos, hoje eu tô com 28 anos. Então já venho lutando há muito tempo. Hoje todos os rituais que a gente vai, a gente mostra a nossa mensagem e mostra a nossa crença sobre eles. Então, depois de um tempo, os funil se abriram e hoje tem funil por tudo que é canto no Brasil. E todos eles são tudo X9 agora. Tem um monte de X9 espalhado. Porque justamente depois que a gente fez essa ponte, né? abriu. Eles começaram a ver realmente a civilização com esses olhos. E hoje os nossos rituais é aberto. Alguns são abertos justamente para trazer vocês de volta. A gente estamos fazendo uma aldeia, chamada Aldeia dos Guerreiros, no alto da montanha, onde todos os povos vão para lá, o povo branco vai para lá, que a gente fala união, para justamente branco e índio fazer uma cerimônia só. E essa é a nossa crença em vocês, então a gente quer trazer vocês de volta para casa, que é para esse círculo, porque todas as nossas medicinas é de vocês também. Não somos diferentes. Nós somos irmãos, porém vocês procuraram outra nova cultura e uma cultura que foi só colocada para a civilização ver com os olhos da vida e não com os olhos do coração, os olhos espiritual, porque nós temos duas faces. Nós temos um poder muito incrível. Se você quer ver, nós estamos agora no mundo da matéria. A noite é o mundo espiritual. A noite para nós representa a morte. E hoje, agora, o dia representa a vida. A vida e a morte, ela está sempre em equilíbrio. Pois nós morremos e ressuscitamos para um novo dia. Nós temos esse poder de viver, transportar nos dois mundos. Então, a nossa vinda até vocês é para lembrar quem vocês são. É saber que vocês são capazes. Mas Tafqueá, você vive na natureza, é diferente. Sim. Que pena que a civilização ensinou você ter um copo desse, uma boa matéria, você tem que ter. Por isso que está existindo a chamada doença depressão. Sim. Porque você já nasce com a cabeça fixada naquilo que você tem que ter. Você tem que ser um cara estudioso, você tem que fazer uma faculdade, você tem que ter aquilo, tem que ter um carro, você tem que ter um avião, você tem que ter. E eles esqueceram de contar que você faz parte do círculo sagrado da Mãe Terra e do Universo. Então, hoje não dizendo que tem que deixar, não, tem que ter equilíbrio. Você tem que buscar a sua caça para o seu alimento,
como também você tem que buscar a sua paz interior, que é a parte espiritual. Você tem que ter equilíbrio, tanto de matéria como de espírito. Você tem que ter sempre esse equilíbrio. Como é que você acha que a gente consegue encontrar esse equilíbrio? Então, hoje a gente está estamos abrindo, estamos batendo as portas dos locais que tem rituais, a gente busca às vezes na internet, pessoas que possam nos ajudar para levar nossas mensagens. E voltar para casa, quando a gente fala voltar para casa, é lembrar quem vocês são, é colocar a mão na massa. Tipo, de repente você pode fazer uma cura com um abraço. Ai, que lindo. Um simples abraço, um calor humano para outra pessoa é muito importante. Verdade. Porque o nosso povo acredita que nós somos o sopro divino. E esse sopro divino é o nosso amor. Então ninguém tem o dom de tirar ele de nós. Nem mesmo Deus de tirar isso de nós, porque foi dado por eles. Então fala que quando nós morremos, nós vamos com isso, com essa alma. Com essa alma que é o amor, talvez na língua de vocês. Para nós, Foukia. Foukia é a nossa alma. Então, quando você começa a dar esse calor, a olhar para a fogueira, uma fogueirazinha, faz uma fogueira, com uma roda de cura que você senta entre aqueles povos, que você vê várias pessoas, todos do mesmo nível de você. Então, naquele momento, você já começa a trabalhar a volta para casa. Caramba, quando você fala volta para casa, na verdade, são todos os momentos que levam você a se conectar, tanto com uma pessoa próxima a você, quanto com a natureza. Exatamente. Agora, uma coisa que você estava falando que ficou na minha cabeça é o seguinte: vocês rezam por nós para que a gente consiga entender o poder que a gente tem e a gente consiga voltar para uma essência que a gente perdeu. Várias vezes, vocês, ao chegarem até nós, enfrentam preconceitos, enfrentam rejeições. Como que vocês ainda acreditam numa possível união? De onde vem essa certeza de que essa união acontece no momento em que o mundo está em conflito e de tudo que é jeito? E a gente ouviu de você que vocês ainda acreditam, que vocês ainda rezam, que é uma coisa muito forte. Como tem essa certeza? De onde vem essa certeza de que vai dar certo, sabe? Isso chama-se fé. Nós temos fé em vocês e não vamos desistir de vocês. Nós não queremos outra coisa senão lutar por vocês. Nós queremos ter essa fé grande em cima de vocês porque nós sabemos que vocês são muito poderosos. Vocês criam tudo, vocês criaram a tecnologia, vocês criaram tudo isso. Criaram a guerra, criaram a fome, criaram a cura da doença. Vocês criaram tudo isso que vive sobre o mundo. Então, nós estamos lutando justamente por isso, por esse poder que vocês têm, para que vocês possam usar esse poder para uma cura para a Mãe Terra. Então, não dizendo que vai voltar todos, mas o pouco que volta é um bom caminho para o Grande Espírito. Em outras palavras, a gente também fala muito sobre isso, sobre 1 trilhão de coisas, né? A gente estava tendo um assunto sobre inteligência artificial, por exemplo. E o futuro da humanidade, digamos assim. Do quanto o mal existe e o bem existe. E pelo que eu tô entendendo, a ideia é que o bem sempre prevaleça, né? Independente. Isso. A gente não quer acabar com o mal, porque não tem como acabar com o mal. O mal vai existir, independente do que a gente possa fazer. E como a gente fortalece o bem nesse caso, né? Sempre, talvez que o bem não vença sempre no final, só. Que ele possa vencer o quanto antes, talvez para não ter tantas tragédias o quanto antes também. É tipo yin yang. Tipo aquele... o equilíbrio perfeito, né? Só que hoje vocês veem a gente destruindo mais do que curando, não? Não, nós não vemos tanto isso, porque, na verdade, nós acreditamos que a civilização foi ensinada errado. Exatamente. Então, a gente não julga eles tanto em destruir, por quê? Porque aquilo que foi ensinado nele foi destruir, não foi criar. Quando você ensina a seu filho a pegar esse copo com cuidado, ele não vai deixar cair. Ele não vai deixar cair, sim. Mas se você não ensinar ele vai pegar de qualquer jeito e pode quebrar ele no momento. Então, a civilização foi ensinada errado. Destruir. Hoje, graças a Deus, tem muitas escolas. Hoje, como a gente está andando nas escolas, levando a nossa cultura para as escolas de criança, para a gente justamente contar essas histórias, para que a gente possa ter o contato com as crianças, para que a gente possa levar eles
a crer que essa água serve para ele se fortalecer. Que um fogo faz você se aquecer. Uma mãe terra faz com que você se alimente, que traz o seu alimento. Então, o ar que você precisa para respirar e encher seu pulmão, para que você possa ter força. Então, para nós, tem muito isso. Nos culpa os ancestrais de não terem ensinado a forma correta em vocês. Que existe dor, amor, morte e vida. A gente tem que saber que uma árvore, ela outro dia desse, nós estávamos falando com um cara cientista, e ele falou realmente que a árvore, ela fala com o universo, pois ela tem um som, ela canta. Aí o cara foi lá dos Estados Unidos e colocou uns como é que seria, uns sensores? Sim, na árvore, e ele descobriu que realmente a árvore fala o universo. Ela tem um som que ela dá, ela canta. Que coisa linda. Ela canta. Então ele ficou impressionado porque a gente tem uma árvore chamada Etchle lá na nossa aldeia, que é a árvore mãe, é a árvore do universo. E que nosso povo fica em volta dela. Tudo que a gente quer é estar em volta daquela árvore todo ano. E aquela árvore, ela leva nossas mensagens ao divino. Que coisa então, linda. O homem branco, ele esqueceu que a árvore fala, a formiga nos ensina. Muito. Os animais nos ensinam. Muito, muito, muito. Todos eles têm uma medicina para cada cura para nós. E o povo hoje não vê tanto essa mensagem da natureza para nós. Sim. Porque não foram treinados, não abriram os olhos dele para que ele conseguisse ver que a natureza faz parte do círculo dele. Caraca. Hoje é um podcast. Hoje é um momento de ficar sentado. E aprender, né? Com os ouvidos abertos e os olhos bem abertos para aprender. E obrigado demais por estar aqui e se predispor a participar disso. Eu queria que você falasse um pouquinho da curiosidade que a gente estava contando em off pra galera também. Sobre um astro do futebol brasileiro de antigamente. Então, para quem gosta de futebol. Então, a tribo Funiô, quase todos eles são todos botafoguenses, né? Por causa do Garrincha. O Garrincha, ele é descendente da tribo Funiô. E fala ao nosso povo que há um tempo ele saiu da aldeia com a família. Saíram da aldeia justamente para buscar outra vida. E o nosso povo honra muito essa história, né, de Garrincha com a tribo Funiô. Já teve até momento que já saiu em jornal a tribo Funiô contando a história do Garrincha. E ele para nós é o nosso ídolo, é tudo para nós, né? A gente não sabe o que fala. Quando fala em Garrincha, a gente não sabe o que fala, só gratidão a tudo que ele fez. E deixar essa história, esse legado para nosso povo Funiô também. Como tem hoje, vários índios lá jogam futebol se inspirando em Garrincha, né? Que legal. Tem muito índio Funiô que joga futebol e que acredita nessa força, nesse futebol que Garrincha deixou para nosso povo também, não só para nosso povo indígena, como para o Brasil todo, né? Então, nosso povo tem começou a focar muito em futebol, e aí, por causa de Garrincha, e dizem que ele foi Funiô. Que bom, isso é muito bom. A gente ficou curioso quando a gente soube, a gente ficou impressionado, né? Foi uma coincidência feliz, embora não tenhamos muitos botafoguenses, né, aqui desse lado. Mas a história... Loucura, cara. Era só pra falar bem do troço que você tá falando mal do Botafogo. Não, eu não tô falando mal. Falei só que... Pedro Certeza, fica bolado com a gente não, Pedro Certeza. É uma torcida hoje que não tá tão grande, né? Mas talvez... Aí sabe o que é bacana? Tem um chefe. Tem um chefe botafoguense, só pra te lembrar isso, tá? Parabéns, Lelê. Lelê é botafoguense, levando aí pra gerações futuras. A cara dela agora é toda vermelha. Ela tá, na verdade, ela tá branca, pálida. Olha só, mas o que veio outros talentos, né? Vocês têm outros talentos em outras áreas também? Ou mais no futebol? Ou tem nas artes, em outras áreas? Na verdade, nós trabalhamos muito com nossos objetos sagrados. Porque para nós o cocá, ele é um objeto sagrado, ele é a fonte de comunicação com o ser divino.
Conta pra gente o que significa, então, as cores, as penas, por que tem umas maiores, outras tem Na verdade, todas as penas elas são iguais, porque elas são vivas. Então, viva. Isso morre assim, aqui. Por exemplo, elas estão muito vivas. Sim. Mas se você não cuida, não passa uma água, não deixa ela tomar vento, ela morre com o tempo. E ela é justamente igual uma árvore, ela fala com o ser divino. Então, quando nós usamos o cocá, nós estamos se comunicando com o ser divino para cerimônias. Então, as penas para nós, elas são vivas. Então, o que acontece? A nossa tribo vive no sertão. Sim. E o sertão, ele não é muita caça, e também o rio que nós tínhamos foi desviado, o rio Ipanema. E de vez em quando é que ele enche, quando transborda o rio São Francisco. Mas o que acontece? O nosso povo optou em trabalhar com os artesanatos, material de rituais, para trazer para a cidade grande, para que eles possam curar vocês, como também vocês possam nos curar. Na verdade, é uma troca. É uma troca. É uma troca porque vocês nos dão os alimentos para nós sobreviver e nós damos nosso material sagrado para que possa lhe proteger. Top. Pô. E você estava comentando com a gente que tem o xamã, né? O xamanismo faz parte também o que você poderia ensinar pra gente sobre o xamanismo e como que ele tá ativo e como que a gente pode aprender mais sobre ele também? Então, a gente estamos fazendo uns trabalhos tanto em São Paulo também, inclusive nós vamos fazer um trabalho em São Paulo dia 20, 22, 23. Na verdade, vamos ficar até o dia 1º em São Paulo, de maio lá. E justamente para levar nossa cultura, levar nossos costumes para dentro desse povo que a gente está batendo as portas. Gente, por favor, a gente está pedindo a ajuda de vocês para que a gente possa levar nossa cultura, nossos costumes e nossa medicina até vocês. E o xamanismo, ele não é um ritual. Na verdade, o xamanismo, ele é o berço de todas as religiões. Quando fala no caminho vermelho, né, que é o xamanismo, para poder você voltar justamente para casa, porque o xamanismo, ele traz o equilíbrio. Você vê na Igreja Católica, eles têm xamanismo. Evangélico, eles têm xamanismo. O bando, eles falam sobre xamanismo. Xamanismo não é um ritual específico, ele é uma filosofia de vida. É você com você mesmo. É algo como o budismo, assim, fazendo uma comparação? O budismo faz xamanismo também. Todos os rituais daqui da Terra, do mundo, do universo, é xamanismo. Porque é uma filosofia de vida. Amor, alegria, respeito, gratidão e sempre se olhar para saber olhar o próximo. Então, o xamanismo ele é uma filosofia de vida para todas as religiões. Todas elas contam um pouco de história sobre a canção, sobre a natureza, sobre tudo. Todos os rituais falam sobre a natureza. Então, xamanismo. Top. Então, vocês são xamã também. Por quê? Porque vocês têm o poder dos 4 elementos também dentro de vocês. Você precisa do ar, da terra, da água. Eu posso te fazer uma pergunta? Por exemplo, a gente lida com vários males aqui, né? Crise de ansiedade, como você falou, a depressão, que a gente considera que são da nossa rotina e que a gente está lidando por conta de várias coisas que a gente faz erradas no nosso dia a dia. Como que vocês enxergam? Existem curas, cantos ou rituais específicos que vocês ensinam, inclusive nessas visitas que vocês fazem em outros lugares, para que a gente possa, sem usar a medicina tradicional, remédios, que cada vez mais por ter cada vez mais males, a gente toma cada vez mais remédio. Como que vocês encaram esse movimento e qual seria uma dica de cura mais natural? Então, no começo eu falei que o nome do médico é Corro Tactoa. Corro Tactoa? O médico tem uma função muito especial. É a segunda mão do Grande Espírito, né? Eu falei no começo. Você falou de 2 mãos, Então, o que acontece? O nosso povo, deixa eu ver aqui como eu explico. O nosso povo, ele fala que existe 3 tipos de doença. A doença que nós podemos curar
com medicinas, com coca, com pagelança, que é a cura do desequilíbrio do corpo. Sim. Quando você está desequilibrado, você tem febre, você tem assim, a carreia, dá até gripe, dá tudo. Isso é um sinal que teu corpo está cansado. E seu corpo e seu espírito estão desequilibrados. Sim. Então, o que é que acontece? Na pagelança, a gente vai trazer esse equilíbrio. E a pagelança é o quê? Uma reza especial? A pagelança é uma reza. Uma reza. Uma reza, e que vai com ervas medicinais, com cachimbo, com cântico, com tudo. É um trabalho, é um ritual muito forte. É um ritual forte. E existe a doença que existe, né, chamada ectômole, ectata. Ectômole nós podemos curar. Ectata não. Quem cura só é o médico. E tem a doença divina, que a doença divina nem o médico nem nós cura, porque já está na mão do grande espírito. Só ele resolve. Não há médico, não há índio, não há ninguém que cure. Seria uma doença espiritual, uma coisa assim? É uma doença já espiritual que já está na mão do grande espírito. Do grande espírito. Então nenhum de nós curamos mais eles. Tem esses 3 tipos de doença, né? Que é a doença do desequilíbrio, a doença que o médico pode curar e a doença que só o grande espírito cura. Então, E vocês conseguem identificar cada uma delas? Porque para mim é confuso assim, tentar ver a diferença do que de repente eu poderia fazer, o que eu preciso de um médico e o que realmente foge do controle. Vocês têm uma visão assim mais clara sobre isso? Até onde vocês podem ir? Até onde é a hora de chamar um médico para ajudar? Sim, nós temos. Porque quando, por exemplo, a doença, por exemplo, uma doença de febre, de criança tem. Sim, mais comum. Mais comum, ela é curada por nós. Lá mesmo na aldeia? Mas quando já é um movimento, às vezes, quando você já tem um câncer ou alguma doença mais elevada, é o sinal do que você não teve desequilíbrio, você teve um desequilíbrio muito grande. Não foi possível. Você não caçou logo ajuda antes, não pôde te cuidar e aquilo ali já está acumulado há muito tempo. Então, médico. Aí vai pro médico. Mas aí acontece que às vezes essa doença já não está na mão do médico mais, já está na mão de Deus. Já está na mão de Deus. Entendi. Então, nós sabemos definir sempre esses tipos de doença que, por exemplo, tem mulher que pode ter parto lá na nossa aldeia e tem mulher que tem parto lá nos hospitais. E justamente a gente sai levando esse desequilíbrio. Médico, pajé. Que legal, vai junto. Pajé é nosso curandeiro. Sim. Médico é outro. Sim. E Deus já é outro, já é o divino. Já a gente não... Então tem sempre um círculo sagrado sobre isso. Que vocês respeitam até o momento em que realmente precisam intervir no outro. Exatamente. Tá vendo, Lucas? Porque a gente tem, assim, são doenças que a gente não consegue palpar, né? Não tem sintoma de febre, não tem sintoma de gripe, mas você tem uma doença que é de espírito, né? É de espírito. E aí, cara, é isso. A gente tem que tentar se reconectar para tentar... Seria isso? Seria isso. Tipo, numa crise de ansiedade, o ideal é você tirar o seu tênis, pisar numa grama. Tem um equilíbrio, né? Teve um ritual que a gente foi fazer lá na Tijuca com o Alex Sabá, que teve... Que aí começou uma coisa muito bonita que eu achei. Teve uma mulher que começou a passar mal. E ela começou a passar mal. Aí de repente eu peguei ela. Aí de repente juntou um grupo de pessoas. Não índia. Branca. Cada um deles, uma tinha Diksha. Eu não sei se estou falando a palavra certa. Outra tinha Reiki. Ah, tá, aquelas coisas. Sim. Então cada um deles deitaram ela e começaram a passar. Misturaram tudo. Mas foi uma coisa bonita, porque curou ela. Ela ficou bem. Ficou bem. Ela ficou bem, que porque bom. a união de todos eles que queriam bem, passaram o amor, sua energia para ela e curou ela. E aquilo para mim, cara, eu fiquei muito feliz. Foi uma das coisas que eu me senti mais forte, que eu digo, tô no caminho certo. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Vou lutar. Eu vou lutar e não vou desistir desse povo, porque eles têm esse poder.
E fiquei incrível com aquilo e foi uma das melhores cerimônias que eu fiz, quando eu vi todos eles abraçando aquela mulher que estava deitada, e todos eles abraçaram, outras pegaram ela com carinho, outros passaram reiki, outro diksha, cada cara fazia uma medicina Cada um que fez uma aprendeu, medicina e começaram diferente. a abraçar ela, mas que realmente passa a energia. Você acalma, né? É, Você consegue... Então acabou que quando ela ficou boa, depois ela cantou, a gente fez o rezo, e eu fiquei, naquele dia foi um momento assim que eu digo, não vou desistir, Pronto. tô certo. E você fala que olha pra gente e vê que a gente tem poder, né? Pro homem branco, de forma... A gente olha pra você e vê exatamente isso também. É engraçado esse olhar de reconhecimento. Você talvez reconheça nesses rituais coisas que você tá buscando, e a gente, ao ouvir você falar, reconhece também um conhecimento que a gente não tem e como que a gente valoriza, né? Esse conhecimento. Tipo... Eu sou a imagem de vocês e vocês são nossa imagem. É por isso que nós somos irmãos. Sim. Não somos diferentes. Eu tenho uma pergunta. É sobre culinária, pode? Porque a gente tem um apoio, né, Lucas? Que é brownie. Quer dizer, gostosuras. Que aqui, pra gente, isso aqui é uma gostosura. A Brownica tá com a gente desde o primeiro Rubicast. Sigam lá no Instagram, _Brownica, brownies que derretem na boca. E a gente tem isso aqui, e isso se torna um vício. A gente não consegue ficar sem. Experimente, depois você vai entender o que eu tô falando. Mas em termos de culinária, vocês exportam artesanato, vocês exportam essa parte mais visual. E em termos de paladar, como é que é pra vocês, assim, um brownie faz parte da cultura? Tem na aldeia? Ou tem outras coisas que são doces? Ou só tem mais salgado? Como é que é a culinária? Então, a gente é um pouco, a gente come coisa bruta, né? Mas quando eu venho... Coisa bruta é o quê? Defina coisa bruta. Defina coisa bruta. Nós comemos coisas brutas, como feijão, arroz, macaxeira, batata, raízes, carne, peixe. Nós comemos muito essa... Mais o dia a dia, comida mesmo de substância. Todo índio, quando sai da aldeia, eles vêm diretamente atrás de um hambúrguer. E vem aqui, vem comer tudo de bom. Porque lá não tem isso, né, gente? Não tem. Não tem. Na nossa aldeia, é comida bruta, que nem eu tô falando assim. É comida raiz mesmo. Planta, colhe e come, né? Batata, arroz, macarrão, macaxeira, carne, beterraba, peixe. Então, tudo que vem da terra. Então a gente não tem como é que se fala? Como é que é o nome disso? Brownica. Pode comer, pode provar. Pode provar, é seu, inclusive. Mas a parte doce mexe com vocês? Vocês são formigas que nem a gente? Nossa, somos. Quando a gente vem aqui, a gente procura comer um cheeseburger, cachorro quente, aquela carrocinha ali. Bota aqui. Nós muda totalmente do cardápio, porque o Rio de Janeiro tem muita coisa gostosa. Isso aí, um podrão é bom. Pegar o cachorro quente que bota ali batata palha, milho. Ai, que delícia. Mônica, tá inovando. Pegou a gente. Muito bom. Nossa, gente. Brownica. É bom? Muito bom, cara. Mas tem... Porque vocês fazem, por exemplo, o açaí, posso estar enganada e posso estar errado, vou falar uma besteira enorme, depois a gente edita se for o caso. Mas o açaí, ele é um costume nativo da Amazônia, que a gente chegou aqui e foi transformado num prato doce, com guaraná. A gente faz muita coisa. A gente mistura o açaí, mas lá, originalmente, na Amazônia, ele é salgado e ele acompanha pratos como esse que você falou, arroz, feijão. Então, açaí com farinha, ele é um prato que a gente transformou. Não era esse o propósito. Então, não sei se essas misturas... A gente deu outra cara, mas às vezes essas misturas fazem sentido, às vezes não fazem o menor sentido, né? O que não faz sentido? Não sei, cara. Tipo, o açaí salgado originalmente tem outros pratos como tacacá, pratos mais regionais que a gente prefere, assim, acho que devem manter a característica, mas quando vem pra cá e faz uma mistura boa, é bom também, né? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Você não vê que a gente vem com curiosidade também, que a gente vem comer essas coisas deliciosas. A gente sai da nossa aldeia pra comer uma coisinha. Teve uma mulher que falou, não, vocês podem adoecer.
Não tem problema não, a gente come assim mesmo. A gente cura daqui hoje, tá tranquilo. É muito bom. É bom. É bom. É bom. Brown de é bom. Aula. Hoje foi aula, né? Aula. Hoje foi aula. Temos um mimo para você do Urb. Nós somos uma Travel Tech, uma agência de viagens voltada para tecnologia na sua essência. Então, aqui a gente respira viagem, respira tecnologia em todas as instâncias, né, Lucas? E aí a gente separou um brinde para você, um mimo, mas é quase... tem que tirar o cocara, aí é com você. Tirar. Aí é um outro tipo de mimo para você usar quando você estiver viajando, quando você for... Gosta de boné? Muito. Que bom. Muito mesmo. Já vou até usar. Esse é um boné marca registrada do Urb. Aí ficou bom. Ficou bom. Do cocá pro boné. Pro boné. E a gente queria pedir para você, Tafkeá, para deixar rede social, para deixar tudo que for possível para que as outras portas se abram, como a gente conseguiu trazer você aqui no Urbicast. Foi um tamanho aprendizado para gente, para quem está assistindo, para quem está ouvindo lá no Spotify. Deixe seus recados, onde você estará nos próximos meses, o que te aguarda nesse 2023 e como que as pessoas podem te encontrar. Então, eu tenho um Instagram chamado Tafkeá Cruz, e a gente vai estar em São Paulo no dia... A gente vai começar a trabalhar no dia 22 e 23 até o dia 1º de maio. E também a gente vai fazer uns trabalhos aqui na Casa da Águia, Rua Capuri 376. A gente está sempre aqui. Rua Capuri em São Conrado? Em São Conrado. Tá. E vocês podem me achar no Instagram ou também pelo meu WhatsApp, também já é colado no Instagram. E, gente, eu quero muito cantar, quero rezar para vocês, quero contar nossas histórias, quero falar da nossa medicina para vocês. A gente bate a porta de vocês, para que vocês possam nos aceitar, para que a gente possa levar essa coisa que a gente tanto acredita em vocês. Eu queria fazer uma canção, Ange. Ai, caramba. Que lindo. Aí vai ser lindo demais. Nane, Yana he yo ae, Yana ne, Yana ne, Yana he yo ae, Ejadwa to ke talha, Yat kauli olha se. Yana ne, yana he yo ae, já dato que talha, yat kauli olha se, yana ne, yana he yo ae. Essa canção, ela fala na união, que nós somos criados pelo Grande Espírito, nós somos a divindade. Que ela lindo, fala assim. Que lindo, que vozeirão! Caraca, que vozeirão! O Urbicast sempre me desmonta. Eu sempre fico assim no Urbicast, cara. Esse podcast aqui do Urb tem uma proposta de, primeiro, derrubar o Lucas, psicologicamente, mas são sempre histórias maravilhosas que a gente tem aqui. Que lindo, e é cada vez mais essencial o que a gente produz aqui dentro. Brigadíssimo pela tua participação. Obrigada pela aula, foi uma aula, literalmente, assim. Que você falou, que você pede bastante para as pessoas abrirem as portas para você mostrar. A gente também faz o contrário, a gente quer muito, o Urbicast quer muito dar voz e quer muito propiciar essa oportunidade para as pessoas, com todos os tipos de recado para dar. Então, muito obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês por acreditar em mim e me propor para eu falar sobre nossas mensagens também, porque tudo que a gente quer é levar nossa mensagem, e espero que todos que estejam assistindo, que possa sentir, que possa entrar em contato para que a gente possa levar nossa cultura e nossos costumes também. Puxa vida. Vai dar certo. Vai dar certo. A gente espera que dê muito certo. Obrigada. Gratidão mesmo. Como fala, AP?
AP? Como é que se fala? Obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu. Estaremos aí com um conteúdo maravilhoso. Microfone, Juliana, microfone. Olhando pra ele. Obrigada a todo mundo que assistiu. Dia do Índio, Dia dos Nativos, como o Tafkeá deixou bem explicado aqui pra gente, que seja de união cada vez mais. Obrigada, Lucas, e até o próximo. Obrigado, Ju. Galerinha, até a próxima. Mais um Rubicast necessário para a sociedade. Um abraço para todo mundo. Obrigado para quem acompanhou. Se inscreve no nosso canal, no nosso Instagram. E até a próxima. Valeu!